Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira, mais uma vez aqui, nós juntos nessa noite, dia 4. Nós estamos aqui agora a falar sobre medos universais com a nossa queridona que está chegando já, a Solange. Então, vamos ver aqui, Solange já entrou, tô te aguardando, tá? Entra aí, vamos fazer essa live linda falando sobre medo, falando sobre esses aspectos que a gente precisa entender, né? O que é o medo, o que ele representa, para que ter tanto medo, né? Quando a gente começa a ter um entendimento maior sobre o medo, a gente começa a se sentir com certeza uh, ó, Balua, vai passando o nome. Quando vocês entram pelo Instagram aqui, que tem um nome diferente, vai botando o nome, que daí eu sei. Né? Sejam muito bem-vindos. Ó, deixa eu ver se a Solange, Majô entrou também aqui. Ó, a Solange. Deixa eu ver se é essa nossa Solange aqui, peraí. Rogério. Solange entrou, já muito bem-vindos todos, estamos juntos aqui. Solange, oi, lindona, E tudo bom? deu! Seja muito bem-vinda à sala da minha casa. Ah, Ai, coisa boa, fiquei tão feliz quando tu aceitou, a gente tá juntas, a gente já teve pelo teu Instagram e agora pelo meu, pelo teu, né? né? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui no meu Instagram, né? Pelo projeto Superando a Si Mesmo. O que é esse projeto, Solange? Ele é um projeto que, quando começou a pandemia, nós entendemos que precisava fazer uma diferença. Precisava realmente entender, né? Assim como você também tem as suas lives, acho que é quarta-feira que você faz, toda quarta, né? É, É eu, importante a gente... Pode falar. eu tenho feito nas terças-feiras, mas às vezes eu mudo também, dia, depende. A gente só publica nas redes para o pessoal conseguir acompanhar. Mas é Sim, com também certeza. nesse sentido, né? As nossas lives têm essa conotação, né? E é sempre muito bom, e eu adorei mesmo ter te convidado e você ter aceitado fazer uma live comigo lá pelo Instagram do escritório. Agora eu mudei um pouco o sistema, a gente faz agora pelo Insta particular, né? E depois Uhum. divulga na rede para que o do escritório fique institucional mesmo, mas seguimos no trabalho. Sim, com certeza. O despertar continua, né, O Solange? despertar continua, com certeza. Nós temos muito Exatamente. trabalho pela frente, né? Muito. Então, Solange, vamos falar do medo, então, né? Por que as pessoas têm, né? Tu tá fazendo um estudo, né? Tu me compartilhou que tá fazendo um estudo sobre Bob Braden. Agora eu não me lembro O o nome. Greg Braden. Greg Braden, é. Não estava Isso. lembrando o nome da pessoa. Ele é um autor americano, é uma das referências na física quântica hoje, né? Mas ele é um Sim. estudioso, é uma pessoa que trabalha há muito tempo com as questões do desenvolvimento pessoal, com atendimentos terapêuticos, né? E ele é uma referência no mundo hoje. Ele tem muitas vídeos dele, inclusive com vídeos de cura acontecendo em tempo real. Então, o cara é top, assim. E é uma Legal. literatura muito legal. Esse é o livro dele, ó, de onde eu tirei o assunto, A Matriz Divina. Que bacana! Olha aí, ó, Felipe, querido. Seja muito É, bem-vindo, Felipe. Que legal! Então, conte para nós aí sobre esse livro. Tenho certeza que vai ser muito legal, um aprendizado para mim também, né? Eu estou sempre estudando muito sim, e, e essas lives para mim, Solange, tem sido uma delícia. Porque é isso, sabe? Olha que coisa mais linda, quantas coisas a gente está compartilhando, sem ego, sem querer, né? Sem querer, só querer realmente
fazer a diferença na vida das pessoas, na verdade? Não importa, eu Isso. sempre digo, tem uma pessoa assistindo, não tem ninguém, fica gravado, depois a gente compartilha. Eu sempre compartilho em muitos grupos, porque todo mundo, né? A gente sabe que todo mundo tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo tem assuntos que são tão pertinentes, são tão interessantes, que é importante a gente, né, compartilhar. Com Oi, certeza. Felipe. E esse tipo de conhecimento eu descobri há muito pouco tempo, sabe, Adri? Não faz assim, vamos dizer, uns 2 anos e meio que eu venho estudando sobre essas questões, né? Algumas, então, um pouco mais voltadas para a vida extraterrestre também, que me interessa muito. E nós temos um grupo de estudos onde nós colocamos muitos conceitos, muitas... Oi, William, tudo bom? O William foi um aluno do Master, né, William? Como é que tu tá? Que legal que tu tá aqui. Então, assim... Bombom. Quem é o bombom aqui, né? Bombom. Eu não sei. É um bombom. É um bombom. Participar. Então, assim, eu comecei a estudar sobre isso. Nós temos um grupo de estudos, né? Grande, de umas 30 e poucas pessoas, onde nós trazemos informações, leituras, filmes, conhecimento de cursos que a gente faz, ou de livros que a gente lê, ou de lives que a gente assiste, sabe? E tudo voltado para esta questão de desenvolvimento espiritual, né? Eu sempre digo que o desenvolvimento espiritual não necessariamente é tu te ligar a alguma religião. Pelo contrário, às vezes, tu te ligar a uma religião acaba te afastando da tua espiritualidade, né? Em função de dogmas, conceitos e etc. Que são muito presos, né? Que te prendem muito. Mas, assim, eu achei o tema... os medos universais foi a primeira... o tema do primeiro encontro de estudos que eu fiz desse grupo. Então, ele é muito marcante para mim e eu realmente adorei. Tudo bom, Karen? Roberta, como é que estão? Janer, querida. A Roberta, Karen. Olha aí, esse time tá crescendo, né? Eu tava compartilhando. Enquanto tu tava falando, eu tava compartilhando aqui com todo mundo. O Adriano, meus que queridos. Legal. Olha, não, tem. Eu divulguei em todos os grupos, em alguns grupos antes da gente começar, porque é muito legal, sabe? Para o pessoal não esquecer, porque às vezes o pessoal até quer participar, mas esquece, né? Então é importante a gente estar dando uma lembradinha. E vocês que estão nos assistindo, gente, tem muita coisa legal que a Rossolange trouxe para nós. Compartilhe, gente. Tem alguém aí que precisa escutar o que a gente está falando, tem alguém aí que precisa dessa informação para sair do looping, né? Para sair, às vezes, dessa roda de samsara aí, né? Hoje, Solange, até antes de tu entrar um pouquinho, eu fiz uma live pelo meu Facebook falando sobre onde você está preso, quem é o teu carcereiro. O medo é um carcereiro muito potente, não é verdade? Nossa, e ele te aprisiona de uma forma que a gente não consegue entender. Então, às vezes tu fica ali congelado, parece que tá num negócio de vidro e não consegue avançar. Né? Isso é importante, né? Então fale, né, sua deusa linda. Obrigada, amor. Eu te agradeço muito. Eu acredito que seja a primeira live que eu fui convidada a participar. Então, realmente é uma estreia aqui, né? E eu amo falar sobre esses assuntos. Muito obrigada pela confiança, inclusive, né? Primeira vez de muitas. Agora te prepara. Com certeza. Então, assim como tu disseste, né, Adri, o medo é uma prisão, né? E, na verdade, eu estudei a questão dos medos universais justamente porque eu precisava, eu me encontrei aqui dentro, sabe, dos medos. Quando eu li o livro, foi a parte que mais me chamou a atenção do livro, porque, de fato, me marcou muito e eu me encontrei ali dentro. Eu entrei naquelas situações, né? E isso a gente vê o tempo todo por aí. E hoje, então, imagina, nesta situação que estamos, né? O quanto esses medos universais acabam
se manifestando e nos anulando, né? Porque a gente vê muita gente desesperançada, muita gente aprisionada dentro dos medos, né? E não consegue encontrar uma alternativa. Para a gente, às vezes, até que busca, já tem um certo conhecimento e não somos melhores do que ninguém. Eu não me acho, pelo menos, melhor do que ninguém por isso, né? Na verdade, isso acaba sendo, vamos dizer assim, como que uma coisa a mais que eu preciso fazer, porque eu preciso buscar esse conhecimento para mim e para poder transmitir para as outras pessoas também. Porque eu acho que esse é o nosso grande papel hoje, né? Além de nós sermos pessoas boas, pessoas participativas, realizando as nossas funções normais, o nosso grande papel nesse momento, que é um momento de transição planetária, para quem já acompanha, né, esse tipo de assunto, é o momento da informação. E é agora que a gente tem que colocar tudo isso para fora. E isso que eu estou fazendo faz parte de um tratamento que eu me auto-recomendei para curar os nós da tireoide. Porque eu preciso limpar o meu chakra laríngeo, né? Eu detectei esses nódulos há um tempo atrás e eu vejo isso como uma forma de expurgar isto, porque eu tenho muita coisa para falar, eu preciso falar, eu quero e gosto de falar. A Fernanda também entrou. Quem é o meu pudim, Fernanda, gente? Ai, que fome! tipo, Manu, tipo, o tudo bem? povo disso aqui virou outra coisa. Eu não sei quem é, mas seja muito bem-vindo. Mas sejam Bem-vinda, muito Fernanda. bem-vindos, gente. Bote um Ai, ai, nomezinho aí, quem tá usando, né, o nome da empresa, coisa, bote seu nome pra gente saber tá quem é, ótimo. que muito A carinho, gente não sempre... fiquem chateados que a gente está aí brincando, mas é isso, Solange. Eu sempre digo, quando a gente faz uma live, é só alegria, É sabe? só É só alegria, descontração, as né? pessoas se divertem, porque é É verdade. diversão, é isso. A minha É vida é mesmo. muito alegre, eu sou muito feliz, eu sempre rio, eu digo que você chega a ser boba alegre. É verdade. Então, né, Adri, isso se encaixa, a questão dos medos universais, ela se encaixa bem nesse momento que nós vivemos e neste trabalho que nós temos feito, né? Trabalho, para mim, até é uma diversão, porque eu adoro falar sobre isso, a gente sempre se diverte muito, como a gente está fazendo agora. Então, assim, ó, por que a gente tem que eu me sinto, não na obrigação, mas para mim é um prazer e é uma missão, vamos dizer assim, boa, de levar essas ideias, né, e todo esse conhecimento que não é muito grande, porque, como eu disse, há 2 anos e meio eu comecei, mas que me sinto muito à vontade de falar, porque, de fato, são coisas nas quais eu acredito, né, e gosto de desenvolver. Solange, eu fiz uma formação dos arturianos, numa semana, na outra eu estava dando formação. tipo isso, tu Tipo entende? isso, vamos lá. Isso, não tem. A gente não pode esperar e não achar que está de. Tudo que a gente sabe, eu sempre digo, conhecimento é poder. Quando a gente começa a transmitir esse poder, ele vira sabedoria. E é isso que você está fazendo agora, transmitindo a sabedoria. Sim, e eu sempre coloco, né, nos grupos de estudos, assim, ó, que eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu posso, muita gente me conhece, eu posso até parecer uma pessoa um pouco mais tranquila, mas a cabeça tá sempre rodando. E eu me questiono muito sobre tudo, sabe, Adri? Porque eu acho que quando tu te questiona, tu começa a criar conceitos novos, tu começa a ver o que é legal, o que não é tão legal para ti, para as pessoas, para a vida, para o mundo, para o planeta, para o universo, né? Então, eu sempre trago as informações, mas não no sentido de impor, eu quero que todo mundo acredite no que eu estou falando. Não, cada um tem seus conceitos, mas eu quero despertar a curiosidade e o questionamento das pessoas. Isso eu tenho muito forte em mim, assim. Às vezes eu tô nos grupos assim, dou umas atiradinhas, ou mostro um livro, ou, sabe, falo sobre alguma coisa, porque eu acho que se a pessoa quiser saber mais, ela me pergunta, ou ela desenvolve um assunto, né? Se a pessoa não quer saber por enquanto, beleza, cada um no seu momento.
entende? Mas eu Então, quero, eu eu quero acho, Solange, motivar. que tu tem que entrar no T&D, né? Tem muita gente aqui que está no T&D, que é um grupo que eu tenho, que ele tem mais ou menos 250 pessoas, que é um grupo de treinamento e Oh, desenvolvimento. 245. É um grupo que tem só pessoas assim de altíssimo nível e assim, no sentido de questionação, sabe? Assim, ó, joga um tema lá, todo mundo quer de pau, sabe? Então, é muito lindo a forma, né? que legal, Esgotando o quero sim. assunto. Me coloca lá Assim, que eu depois, quero sim. com Eu sou certeza. tipo E o aquela criança Adriano, assim. que tá aqui, é meu filho quântico. Ele tá me dizendo que eu tô Ah, devendo um que café pra legal. ele. Meu filho quântico, que eu digo pra ele. É um queridão. Ai, que bacana. Porque eu sou tipo aquela criança assim. Ah, mas por que que o céu é azul? Mas por que que a tua blusa é roxa? Sabe? Eu sempre me perguntando. E aqui, Solange, qual é o nome do livro? Qual é o nome do autor do livro que a Janer quer saber? Minha amigona. dá pra ver? Não, não dá. O nome do autor, não. Aqui embaixo, ó. Depois, depois tu tira uma foto e me Eu manda que eu vou botar lá no faço. grupo. Aí eu Faço sim, boto mas lá no grupo, tá? se procurar pelo nome do livro, A Matriz Divina, já vai É a Greg encontrar Braden. você. Greg Braden, isso mesmo. Ah, obrigada, Tá. Fernanda. Fernanda é minha incentivadora e minha parceira nesses Querida. grupos de estudos e tudo mais. Ah, Muito legal, com assim como meu certeza. irmão e outras pessoas que estão aqui. Então, Adri, assim, ó, Uhum. o que que acontece, né? O medo universal, ele existe. Ele é universal porque ele existe, né? E nas pesquisas e tudo mais que os psicólogos, psiquiatras e outros estudiosos de desenvolvimento pessoal fazem, eles qualificaram esses medos. O Greg Braden, ele cita 3, mas tem outros autores que citam mais. Só que hoje, assim, para a nossa live tem que ser 3, porque senão a gente se estende muito, tá? Tá. E assim, ó, por que que a gente precisa levar conhecimento, na minha opinião? Porque o nosso mundo particular, ele é pautado pelo limite do nosso conhecimento, né? Por exemplo, se eu sei que existe um carro verde, né? Só existe um carro verde, eu nunca vi um amarelo, eu não vou desejar o amarelo. Entende? Eu não vou querer o amarelo. Eu até posso criar na minha mente, mas eu não sei que ele existe. Então, assim, o mundo de hoje pede informação para que as pessoas possam escolher, ampliar, né, o seu conhecimento, a sua luz e minimizar o limite minimizar os seus limites, o limite do seu conhecimento. Então, isso é um trabalho Ah, no qual eu acredito muito. Tá? cai como se fosse na janela de Johari. Eu não sei que eu não sei? Ou não? Não, nunca participei disso. A janela de Johari, ela tem quatro limites, né? Eu não sei que não sei. Eu sei que eu não sei, tá? Eu sei e sei. Tipo assim, ele tem 4 quadrantes, assim. Sim, Tudo falando assim me deu te um lembrou insight, assim, dessa. ó. Da Jana Johari, porque ela tem esses quadrantes, né? Pelo que tu tá falando, a pessoa não sabe, tipo assim, não sei que existe um carro, né, laranja, né? Então eu posso até imaginar, mas eu acho que na minha cabeça ele não existe, não é verdade? Sim, aham. Então, à medida que tu amplia o teu conhecimento sobre as coisas, tu consegue fazer outras escolhas, né? Então, aqui, por exemplo, nós vamos falar sobre os medos, que tem muito a ver com o nosso momento. Quando eu conheço esses medos, eu sei a origem deles, eu sei como superar esses medos, eu vou escolher, eu vou permanecer nesses medos, vou deixar eles me aprisionando ou me manipulando ou me limitando, ou eu vou escolher simplesmente deixar os medos de lado com algumas técnicas, algumas terapias ou com técnicas próprias, né? Para ter uma vida de maior qualidade, uma vida melhor. Aí tu pode escolher, a partir do momento que tu tiver o conhecimento, né? E assim, tenho um cara que eu fiz uns cursos, que é o Marcos Trombeto, talvez tu conhece, né? Tu já fez curso com ele. Sim, sim, já fiz curso com Ele ele. sempre, ele sempre diz assim, ó, Ele fala muito pensa sobre prosperidade, né? Ele fala muito sobre muito, prosperidade, muito. né?
Aham. O foco dele é a prosperidade, né? Mas junto com o treinamento de prosperidade, ele traz muito conhecimento, né? Relacionado ao desenvolvimento pessoal. E aí o que que Sim. acontece? Ele diz assim, ó, se tu não consegue ganhar dinheiro, por exemplo, um exemplo, tá? Pensa Uhum. com quem tu aprendeu a ganhar dinheiro, né? Se Verdade. tu tem medo de ter um relacionamento ou tem um relacionamento amoroso, vamos dizer assim, que não é muito legal, tem problemas, pensa com quem tu aprendeu a ter relacionamentos amorosos. Qual é o teu exemplo, né? Porque isso tudo vai nos aprisionando dentro de paredes, do quadrinho esse, né? Do quadradinho que a gente vai viver e vai levar a nossa vida, né? Então, quando tu te dá conta de por que que tu tem É, esses, eu costumo essa forma chamar, de... Solange, eu costumo chamar esse quadradinho de programas internos, os nossos programas, que a gente vai Perfeito, instalando, né? Internamente a gente perfeito. vai, muitos programas, né? O Ho'oponopono Muita traz programação. muito isso, né? Os programas, porque é isso, tu vai colocando um monte de crenças, um monte de programas ali, e não tem nem noção do que está acontecendo, não é verdade? Justamente, né? Então, assim, às vezes a pessoa não gosta de onde trabalha, não gosta da atividade que faz. Tá, com quem eu aprendi sobre trabalho? O que, que é o trabalho para a pessoa que me ensinou a trabalhar? O trabalho é uma prisão? O trabalho é só para ganhar dinheiro e sustentar a família? Sabe? Ou o trabalho tem que ser uma forma de tu colocar para fora a tua expressão, né, profissional, as tuas habilidades, as tuas aptidões, né? E por isso que tem tanta gente aprisionada em lugares, em trabalhos que não curte, que não gosta, só que, pô, tô aí então, né? Eu aprendi que eu tô O que vai ali fazer, né? trabalhando para ganhar dinheiro para poder me sustentar e a minha família. Então, é uma forma de tu entrar para dentro desse quadradinho que tu estavas falando, né? E aí a gente vai ouvindo e vendo esses exemplos anos a fio. E aí, como é que a gente pode diminuir essas limitações? Ou esse limite? Como é que nós podemos ampliar o nosso leque de opções e possibilidades, né? Então, a gente tem esse conceito hoje que está muito na moda, muito em voga, e no qual nós acreditamos, né? Que é o seguinte, que tudo que nos rodeia, toda a nossa realidade, tudo que nos acontece está diretamente relacionado aos nossos sentimentos, pensamentos e emoções, né? E o que que gera esses sentimentos, pensamentos e emoções? Aquelas nossas experiências que nos colocaram dentro do quadradinho, que nos inseriram dentro de um mundo de medo, né? Isso vai acabar criando a nossa realidade. A maioria daqui, pelo menos quem está mais habituado a estudar isso e, né, a viver dentro dos nossos cursos, dos nossos conceitos, já sabe muito bem que é assim. E a gente sabe que é assim. A questão é como mudar, como dar a volta, como como sair desse quadradinho e verificar e ver outras perspectivas. Uma forma, para mim, é com conhecimento. Mas às vezes o conhecimento ele não é suficiente, né? Então tem as terapias que ajudam, tem o estudo que ajuda, tem os mantras, né? E aí tu pode falar melhor sobre isso, né, Adri? Porque eu não sou terapeuta, eu sou uma estudiosa curiosa, né? Quem sabe no futuro eu me insiro em alguma prática de terapia, mas as terapias holísticas elas ajudam muito hoje. Eu fui ajudada por uma terapeuta, não te conhecia na época, Adri, que foi assim fantástica, sabe? Ela me mostrou uma outra vida. E não foi muito tempo, não precisou de muito tempo, assim. E que Só que bom, né, que você teve essa pessoa, né? com certeza. Eu falo muito sobre, Solange, resistência. Quanta resistência as pessoas têm de serem ajudadas, não é verdade? É uma É, coisa assim, ficar ali sofrendo, né? Sofrendo muito, e aí você não dá uma oportunidade para um profissional, prefere ir lá na farmácia, tomar um monte de remédio, tá sempre em médico, gastando uma fortuna, né? Porque é muito dinheiro
do que ir num terapeuta, conversar com ele, né? Fazer uma constelação que resolve muita coisa, fazer uma mesa Nossa, radiônica, fazer uma, né, um registro acástico. Gente, isso aí muda vidas. Por quê? Porque é muda a vida. energia. É É, energia. E é rápido. Você não precisa ficar ali, né? Claro que se você quiser ficar ali pendurado no terapeuta, né? tudo É tua bem. escolha. É tua escolha se Escolha. você pode se dar esse luxo, né? Porque é uma escolha, né? É. Mas, ao mesmo Isso tempo, né? Pode falar. É, é o é que eu importante as acho. pessoas saberem. Sim, sim, por isso que nós divulgamos, eu faço questão de trazer nessas lives que eu já fiz, assim, para tentar motivar as pessoas nesse momento. Eu sempre fiz assim, eu fazia uma live de desenvolvimento pessoal, terapias holísticas, e uma live sobre conhecimento jurídico, também com o foco no meu meio profissional, né? Para tentar ajudar as pessoas, Uhum. dar dicas, falar sobre coisas, mudanças, para as pessoas terem conhecimento também, poderem orientar seus clientes e tal. Sempre foi com esse foco, né? E por quê? Porque eu acho que a gente tem que mostrar, como eu digo, às vezes eu pareço uma pessoa muito séria, muito dentro da caixinha, mas eu não, eu já fiz tanta coisa na vida, assim, já busquei tanta coisa, já fiz tantas terapias diferentes e que, nossa, me deram uma abertura absurda, sabe? Eu já frequentei a Umbanda, obtive curas na Umbanda. Eu já fiz Reiki, eu tenho grau 1 em Reiki, que foi sensacional. Abertura de consciência maravilhosa, né? E vivo nesse meio, assim, de tratamentos e tterapias holísticas e acho maravilhoso, né? Nós fizemos Deixa eu o só dar um VAP oizinho também. ali pro pessoal que Sim, entrou ali, ó. A Elda, a Nanda, que tá ali, o Fabrícia, Fabrício, Raí, ó, o a Rai. Adriano, Tudo a bom, doutora Rai? Maria, a doutora Marisa é uma queridona. Que Quero ver legal. se a gente também faz uma live junto. Ela é cantora, Muito. ela é médica e agora virou cantora, né? Olha que Depois ela tá agora, maravilha. olha que coisa mais linda, né? Ah, é Muito uma pessoa legal. assim com alegria de viver também, muito legal. Então, Que gente, é bacana. isso. E quais são os medos, né? Fale mais sobre isso, porque a gente Menina, então assim, ó. acha o que a gente não sabe que não sabe. Porque quando tu falou em medos universais, eu fiquei me questionando. Cara, eu não sei sobre isso. É um assunto interessante. Um assunto bem Muito interessante, legal. né? Porque a gente se encaixa ali dentro. Porque, é como eu disse antes, por que foi classificado como um medo universal? Justamente porque a maioria da população do mundo inteiro manifesta isso, sabe? Então, foram diagnosticados, vamos dizer assim, esses medos, tá? E aí, então, o que Uhum. que acontece? Nós temos o primeiro medo universal classificado pelo Greg Braden, tá? Que fique bem claro, outros autores têm outras qualificações, né? Que é a separação ou o abandono. Então, o que que acontece? Quando a gente para e começa a pensar na sua vida, e aí eu me encaixo assim, nossa, é uma luva, sabe? Se a gente para e pensa, quando nós nos sentimos completos e seguros? Quando? Quanto tempo da nossa vida nós nos sentimos completos e seguros, né? Nós já sentimos, nós nos sentimos separados ou próximos e fazendo parte de quem, do ser responsável pela nossa existência, por exemplo. Eu me sentia, quando no medo da solidão, a Fernanda tá falando, isso aí é uma das características aqui da separação ou abandono, né? Aí, o que que acontece? E é interessante, Solange, falar que não é questão de você ser casado ou não, ter um companheiro ou não. É com você, não é verdade, o negócio? É aquela história, né, das pessoas dizerem, nossa, como eu me sinto solitária estando acompanhada, né? Por quê? Porque é uma situação em que tu não te encontra espiritualmente. Tu não consegue te encontrar, né? E te sentir de forma espiritual e como um ser completo. Já tenho tudo, muito obrigada.
né? Como diz o lema do VAP. Então, assim, ó, isso tem as suas causas. E uma das causas, Adri, que eu vejo, né, e me enquadrei muito bem nisso, e o Greg Braden também fala, é que porque a nossa cultura, ela separa o criador da criatura. Então, se tu pensar, separa, na verdade, qualifica um criador e uma criatura e separa o criador da criatura. Então, por exemplo, na doutrina católica existe lá um Deus que está lá no céu, inalcançável, e nós, réis mortais, aqui embaixo. Tá, e como é que eu me conecto com o meu criador? Né? Então, isso acaba gerando uma noção, um sentimento de solidão. Existem duas senhas, tá? Existem duas senhas. Quem ficar até o final, eu falo. Quem já me conhece sabe, eu falo muito sobre isso. Existem duas senhas que são muito potentes para se conectar com o Criador. Então, olha aí, ó, eu falo e a Adri dá dica, né? Ela resolve a situação. Então, assim, ó, não é? Quando nós não temos essa conexão com o Criador, né? E isso, de certa forma, é um sentimento criado pelos dogmas, por algumas religiões, né? E algumas crenças, nós acabamos nos sentindo sozinhos. Então, por mais que nós tenhamos uma família, um bebê, uma criança, que tem uma família, que tem uma mãe por perto, ela só se sente segura e confiante quando ela vê a mãe perto, ou a família, ou o pai, ou alguém da família. Né? Ela, por si só, não se sente segura, ela se sente solitária. Por quê? Porque quem acredita na reencarnação vai entender isso de uma forma um pouco mais espiritual, né? Por que quando nós reencarnamos aqui, não parece estranho que a gente saiba que vem do mundo espiritual, mas quando a gente chega aqui, a gente não se conecta com nada. Nós não entendemos nada, não sabemos nada, não sabemos nem quem somos. E levamos muito tempo para descobrir quem somos. Isso falando no geral, porque tem muitas pessoas que já vêm muito preparadas e sabendo qual é a sua missão, enfim, né? Aí é uma outra história também, né? Com certeza. E assim, a pergunta que é, né? O questionamento. Será que esse procedimento foi criado com algum propósito? Vamos pesquisar. Tem muito material sobre isso, né? Para quem gosta de pesquisa e de estudo, né? E aí, o que acontece? Nós nunca conseguimos nos conectar até descobrirmos que o Criador somos nós mesmos. Então, por isso que vem toda aquela preliminar de que nós criamos a nossa realidade com nossos pensamentos, sentimentos, emoções, etc. Né? Quando nós entendemos que nós somos os criadores, aí a conexão está feita. E aí nós paramos de nos sentir separados ou abandonados. Mas isso dá para contar nos dedos, pelo menos o percentual nos dedos, de quem consegue isso. Né? Porque isso pode falar. Na verdade, pela visão de Hermes Trismegisto, né? Ele diz que o universo é mental, tá? E nós, né? E a forma que nós temos como se conectar com o Criador, né? Porque nós somos parte dele, né? Na verdade, nós somos deuses. Vós sois deuses, não é verdade, né? Somos um fractal do nosso Criador. Nós somos eu sempre digo, nós somos uma célula num grande corpo. Então, assim, a gente está junto, nós somos o Criador. O Criador é uma parte. Todos nós que estamos aqui nessa live somos parte do Criador. E por isso a gente se conecta, né? Com total facilidade. E tem muita gente, né, que se conecta. E a gente não sabe no mundo invisível quantas mil pessoas estão nos assistindo, né? Nossa! Porque a gente está aqui nessa missão, não é verdade? Dizem que são 7 para 1 ou 3 para 1. Não sei. É 7 ou 3 para 1. Então, é um vivente e 3 viventes em outra dimensão, vivendo juntos e aprendendo, né? Exatamente. E tá tudo certo. Tá todo mundo dentro do seu processo de evolução e de crescimento, né? Exatamente. Então, e aí o que acontece? Até nós descobrirmos como de fato se faz essa conexão, né, da criatura com o Criador e que a gente pare de se sentir separado ou abandonado, a gente vai passando por essas situações de abandono,
e separação. E tanto nós podemos ser os abandonados como os abandonadores. Porque às vezes nós saímos de situações porque não nos sentimos seguros ali, né? E acabamos abandonando aquela situação com o medo de sofrer a sensação de separação ou abandono, né? E assim, né, Adri? Veja, a gente está vendo pelo nosso círculo muito próximo. Quantas pessoas, falando assim de relacionamento entre casais, enfim, quantas pessoas se separaram neste período? Muitas. Esse período como eu sou terapeuta, eu tô com assim, ó, com o consultório assim, ó. Nossa, é um absurdo. Gente casada há 40 anos. O meu campeão de bilheteria, 43 anos casados. 43 anos casados e um dia olharam um pra cara do outro, tipo, não quero mais estar contigo. Tipo isso. E um sempre, o que toma a decisão, né? Fica sempre melhor. O outro, sim, o abandonador. Mas isso exatamente. Não quer dizer que só o abandonado sinta, seja, vamos dizer, a dor. Não vítima, mas que esteja sendo influenciado pelo medo universal da separação ou abandono. Por quê? Porque ele pode ser o abandonado ou o abandonador. O abandonador, ele tem o medo de manter aquela relação e lá na frente ser abandonado. Tu sabe que na constelação, Solange, tem uma ordem que é a do dar e receber, tá? E quando eu entendi, quando eu estava fazendo minha formação de consteladora, veio muito forte isso, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas que vivem um casamento entre que um dá, e o outro só recebe, e aí às vezes a pessoa pensa, não, mas quem vai se retirar? Esse aqui que tá dando, né? Quem se retira não é esse aqui. Porque ele, em algum nível, começa a entender que ele está recebendo demais. Então, ele se sente menos, tá? Isso faz com que ele se sinta menos. E aí, o que acontece? Não, eu vou procurar alguém que me dê menos, porque daí eu me sinto igual. Entende? Então, nivela, por isso, né? Para se nivelar. Você entende que doido? Às vezes, poxa, aí você vai pensar assim, nossa, eu me dedico tanto, sempre um marido dedicado, uma esposa dedicada, e o outro foi embora. Mas é isso, gente. Quando não existe um equilíbrio no dar e receber, o que acontece? Né? Às vezes sim, é o que está dando mais, sim. Mas a maioria das vezes, quem sai fora é quem está recebendo mais. Por quê? Porque se sente menor. Isso. E se a gente pensar bem, existe essa relação de abandonado e abandonador ali também. Mesmo que quem abandone, quem saia da relação, seja aquela pessoa que recebe menos. Por quê? Porque ele está habituado a receber. E aí existe o medo, tá? E se o que me sustenta ou o que me dá, me abandonar? Eu vou abandonar primeiro a situação. Exatamente. Para não ter a sensação de ser abandonado. Porque isso é um medo universal, né? Isso é uma coisa intrínseca do ser humano. E do ser universal também, né? Não é só dos viventes aqui, né? Neste planeta, vamos dizer assim. Bom, então assim... E o abandono é uma coisa que tem, assim, ó, eu trato clientes que são solteiras, que até nunca se casaram e tem uma sensação de abandono. O abandono não é só entre casais, é o abandono do pai, né? O pai que abandona, a mãe que abandona. Às vezes, né, a pessoa nasce, ela se cria muito desprotegida de estrutura familiar também, se sente muito abandonada, né? Então, isso é importante, gente, você que está nos assistindo, fazer uma reflexão, que não é só entre casais que esse sentimento, né, o abandono, a rejeição culmina. Não, é vários aspectos. Às vezes a pessoa sozinha, ela se sente assim, né? Às vezes ela se sente menos em relação aos outros, não é, Solange? Justamente. E aí o que acontece? Tu vê a questão de abandono, o medo do abandono, inclusive no trabalho. Porque o fato de tu buscar vamos dizer assim, uma situação melhor do que aquela ali, né? Nem sempre quer dizer que tu vai para um trabalho que te satisfaça. Às vezes tu vai para um outro trabalho que também não está te satisfazendo, né? Mas tu tá pensando, não, eu vou para o outro porque eu vou deixar esse aqui, sabe? Eu vou abandonar esse trabalho aqui.
né? E da mesma forma, quando o empregado... Eu trabalho diretamente com empregados e empregadores, né? A minha especialização é em direito do trabalho. Então, eu vejo muito isso. E essa relação também, gente, é uma relação de pessoal. Por mais que a empresa seja muito grande, seja uma corporação, etc., existe uma relação pessoal entre o empregado e o seu chefe, o seu coordenador, a pessoa que lhe atende no RH, né? São relações íntimas, são relações pessoais, né? Íntimas não no sentido de, enfim, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, assim, ó, e o cara que é... Íntima porque a pessoa se sente magoado, né? Que na verdade, né, Solange, tu que trabalha com direito, né? Eu trabalhei na OAB há muitos anos, eu trabalhei quase 10 anos na OAB. E eu me lembro que os advogados falavam muito, e diziam assim, olha, a maioria das pessoas que botam na justiça não é pelo dinheiro, é que elas se sentiram magoadas com o empregador, né, em algum nível desrespeitado. Não é o dinheiro que movimenta uma pessoa a colocar na justiça, é a mágoa, é a tristeza, é o ressentimento, não é verdade? Eu trabalho há 20 anos com o direito do trabalho, mais até 22 anos, contando a época de estagiária. Eu trabalhei 12 anos no escritório patronal e depois eu abri o meu escritório próprio, com a Roberta, que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. E, Adri, assim, ó, invariavelmente, sabe, a mesa de atendimento, ela é uma mesa de consultório, porque as pessoas... É muito raro ter uma pessoa que vai ali e diz, não, eu quero porque é meu direito e, sabe, tá na lei, né? As pessoas até nem são muito ligadas na legislação, assim. Muito poucas pessoas têm essa consciência da lei. Mas não, elas vão porque elas se sentem magoadas, elas se sentiram rebaixadas, sabe? Então, por isso que eu digo que é uma relação íntima, né? Com o seu chefe, com seus colegas e tal. De confiança, às vezes. As de afeto, né? Confidenciam coisas da sua vida, por vezes, né? E a Fernanda está dizendo mágoas, é isso aí, Fer. As pessoas se magoam muito nessas relações de trabalho. Mas, enfim, então se tu pensar assim no empregado que é demitido, ele se sente abandonado. Olha, é uma dor, né? Ele se sente abandonado porque a empresa o chutou, vamos dizer assim, demitiu, não quer mais ele, entende? Então, ali também existe um sentimento de abandono, né? Aí, então, prosseguindo aqui o seu... Diga. Pode falar. Tá. Então, assim, outro medo universal que o Greg Braden qualifica é a baixa autoestima. E, gente, não precisa ir muito longe e nem pensar muito para a gente se dar conta como a gente tem baixa autoestima, né? O que acontece? Fale por você, amiga. Fale por você. Mas é por isso que eu digo, eu me encontrei aqui. Porque há muito pouco tempo eu posso dizer que eu tenho a minha identidade própria. Há muito pouco tempo que eu sou a Solange. Sabe? Por quê? Porque eu sempre fui comparada, né, na minha educação, e não tô falando, nossa, né, meus pais são maravilhosos, fizeram o melhor que puderam, são pessoas maravilhosas, mas não tinham esse conhecimento. Então, na minha infância, eu fui muito comparada com outras pessoas. O intuito deles era que eu fosse melhor, óbvio. Hoje eu entendo, né? Compreendo isso. Mas isso me tornou uma pessoa buscando ser outra pessoa, não ser eu. E até muito pouco tempo atrás eu fazia isso. Né? E altamente perfeccionista, né? Nossa, tu não tem noção, né? E não que eu fosse perfeita, nem um pouco. Eu só era perfeccionista dentro do quadradinho de perfeição que eu entendia, né? E então, assim, ó... Ou seja, uma ilusão. Ilusão total. Então, assim, ó, eu não sou mãe de pessoas, eu sou mãe de bichos. Mas eu posso dizer que eu sou uma grande incentivadora da busca pela sua identidade. Porque eu sei como isso dói, né? Então, assim, quando tu encontra a tua identidade, tu renasce. Tu é tu mesma. E ponto final.
é o meu corpo e ponto final. É o meu jeito de pensar e deu. É a minha forma de trabalhar, é a minha forma. E aí, assim, a gente começa a entender como a gente tem que respeitar a outra pessoa, sabe? E é tão engraçado, Solange, que as pessoas, elas ficam indignadas quando tu é diferente, na verdade. Causa até uma raiva nas pessoas, porque eu sempre tive uma autoestima elevadíssima, desde muito jovem. Eu não sei nem de onde que veio isso, mas eu sempre me achei muito. E a minha mãe dizia assim, nossa, eu que tô criando um monstro. Olha que coisa, eu tô criando um monstro. Eu olhava assim, Como assim? assim, né? Só porque eu sempre me achei bem, sabe, eu sempre me achei entusiasta, sempre tive muita alegria. E é engraçado, eu senti que a minha vida toda incomodava as pessoas por ser assim. Olha que então, é por isso que eu te digo, as pessoas falam, que nem você falou, a questão da busca da identidade, e quando uma pessoa tem uma identidade, ela incomoda o outro. Incomoda. E vou te falar, eu continuo vamos dizer assim, trabalhando na minha identidade. Porque como todo esse passado, né, a educação do passado, ou as vivências do passado, elas são muito arraigadas. Gente, são quase 50 anos, vamos combinar, né? Me culpando, me comparando. Mas com essa carinha de 40, 35, né? linda. Me comparando, tentando ser como outras pessoas, etc. Tentando me enquadrar nessa caixinha. E tu sabe que a nossa, tu já viveu no nosso meio, a nossa profissão ela é muito crítica nesse sentido. Tu tem que ser aquele padrão, tu tem que te vestir daquele jeito, tu tem que te comportar assim, tu tem que não sei o quê. Nossa, a gente, dentro da OAB, a gente tinha que chamar você de doutora, Deus o livre, né? Não chamar de doutora, e tinha muitos que tinham um ego que se tu não chamasse, tu podia até levar uma advertência, né? Lá na OAB, era assim. Justamente. Mas... Para mim é uma coisa mega dispensável. Eu nunca gostei, até pedir para as pessoas não me chamarem, porque eu não me sinto assim. Né? Mas a gente tinha uma orientação. Mas a gente tinha uma orientação a fazer. Então, assim, Adriana, se tu não tem certeza, chame de doutor. Às vezes era o estagiário do doutor, mas chama de doutor. Então, porque eu me senti uma pessoa como qualquer outra pessoa, batalhando, trabalhando, vivendo, né? Mas a gente tinha que se enquadrar, e às vezes até chamavam atenção. Ai, não, como assim tu tá pedindo para não te chamarem de doutor e tal? Eu não gosto disso, não gosto de títulos e rótulos. Para mim não tem validade nesse ponto, sabe? Nesse sentido. Mas, enfim. Então, assim, ó, e o que a gente vê? A mídia, né? A própria cultura, ela faz o quê? Ela te bota lá embaixo, até porque ela precisa vender, né? Ela precisa movimentar o mercado todo. De beleza, um exemplo. Olha quanto se gasta por causa do raio da tal da beleza, pelo amor de Deus. E tu não te sentir bonito. E tu gasta, as pessoas gastam rios de dinheiro em plásticos porque querem o nariz mais para cima, o nariz mais para baixo, a orelha assim, o olho assado. Não é ruim? Não, mas vamos, sabe, na medida. Né? Isso não precisa ser tanta dor a esse extremo para que as pessoas façam isso, né? Dessa forma tão agressiva. Bom, e aí, né? O que a gente observa a partir disso, né? Quando tu tem uma baixa autoestima, o que os teus sentimentos, emoções e pensamentos geram? Mais baixa estima. E o reflexo na matriz divina, né? Que é o título desse livro. Matriz divina é tudo que nos cerca, tudo que nos conecta, a tudo que nós estamos conectados. O que ela faz? Ela reflete para ti o que tu tá pensando, sentindo e a emoção que tu tem. Ela vai te devolver coisas ruins, obstáculos, ou então aquelas prisões mentais, por exemplo, que tu não consegue emagrecer, ou aquela prisão mental que tu não consegue estudar tal coisa, ou te desenvolver, ou ser como tu é, né? Ela reflete para ti, tá? E aí, o que acontece? Querida,
eu não quero te atrapalhar, mas falta 10 minutos Ai, para nós Jesus. terminarmos. Então, Vou falar do vamos. terceiro medo universal. Isso, vamos lá, tá maravilhoso, mas a gente Fala mais precisa, outro né? dia. Senão o povo vai ficar em polvorosa, né? Beleza, vamos lá. Então, o terceiro medo universal, tá? Classificado pelo Greg Braden. É o medo de se entregar e confiar. Vamos lá. Hoje, quem é que tem coragem, né? E tem o sentimento fortalecido, acreditando mesmo, né? E que abrindo mão das suas crenças pessoais ou da pessoa que tu quer ser, tu vai ter algo em troca. Também, né? Porque, gente, assim, ó, e o que a mídia faz, e o que tudo que nos cerca faz? Nos mostra violência, né? Nos mostra perigo, nos mostra, sei lá, estupro, sei lá, roubo, assalto, né? Como é que a gente vai viver na nossa casa, chamada planeta Terra, confiando na força universal de que tudo será como nós queremos que seja e tudo seja bom? Não tem como, né? Então, assim, ó, os nossos hábitos, os nossos costumes e as coisas que nos cercam, elas estão nos envenenando. Envenenando nossos sentimentos, pensamentos e emoções, tá? E a gente tem que cuidar muito com isso. Aqui todo mundo sabe dos nossos estudos, muita gente nos ouve, né? Tem tido insights maravilhosos. A Neuza é uma, né? Que numa das nossas lives teve um insight sensacional. Foi emocionante, todo mundo chorou mega. E é Legal. isso, sabe? É esse o nosso objetivo, né? Então, assim, ó, como é que a gente vai entender que se cria o consciente coletivo e o inconsciente coletivo a partir do que nós estamos sentindo, pensando e das nossas emoções, né? É isso que a gente tem que entender. Uma forma de entender muito claramente isso e que eu falo o tempo todo e me ajuda também a entender o momento é que tudo é experiência. Tudo que acontece na nossa vida é uma experiência. Sim. Se tu for pensar dentro do universo, não existe classificação de bom e ruim. Só existem experiências. As boas, nós entendemos elas como boas porque nos ensinaram que elas são boas. As que não são boas, nós entendemos como não porque nos ensinaram que não. Por exemplo, quando a gente toma uma bebida alcoólica, ela é boa porque nos disseram que é. Tá, e o efeito depois, ele é bom? E para o nosso corpo, ele é uma experiência boa? Né? Então, assim, questionamento... Eu parei de beber faz 1 ano e 1 mês, mais ou menos, 3 meses que eu não boto. Tipo assim, eu nunca fui alcoólatra, mas eu gostava de beber de vez em quando. Quando eu parei de beber, agora esse último tempo, eu olho para a bebida, me dá até ânsia de fome, sabe? Eu olho aquilo, porque assim, ó, quando tu trabalha com a espiritualidade, tu trabalha com a tua ligação com o todo, tu sai dessa matriz, porque é uma matriz, né? Essa questão de ficar bebendo, isso é uma matrix, é aquela coisa de antigamente, né? De circo e diversão, né? Como é que se chama? Circo e comida e circo, né? Eu sei que é pão e circo. Pão e circo. É isso. As pessoas recebem pão e circo. O que é uma Copa do Mundo? Pão e circo. Não é verdade? As pessoas estão ali distraídas e aí eles aproveitam para fazer medidas econômicas. Eles vão lá e fazem um monte de situação. Então, é importante a gente entender, gente, essas distrações que acontecem, né, Solange? E entender o quanto nós estamos presos em tudo isso, né? Esses medos. E o medo é uma ilusão, gente. É isso que eu acho que se a gente pode deixar uma das coisas aqui, né, bem martelado. O medo é uma ilusão de controle. Né? Você tem medo, você acha que você está no controle, você não tem controle de nada. A gente vive numa impermanência, na impermanência do ser. Eu só quero falar mais uma coisinha que eu acho bem, vamos dizer assim, ilustrador do que a gente está falando, e depois tu fala das tuas técnicas, porque
O tempo está estourando. Faz 5 minutos. Eu quero que tu dê as tuas considerações finais, faltando 5 minutos. Pode falar. Os fatos que nos mostram como assustadores não precisam ser parte da nossa realidade. Então, assim, ó, nós temos que nos esforçar, né? Isso é o meu trabalho diário, para não entrar na vibração desses fatos, disso tudo que estão mostrando, e não só neste momento, mas de todo o resto, de perdas, de medo, essas sensações todas derivadas do sentimento do medo, né? Que existem 2 sentimentos, que é o amor e medo, o resto é tudo a derivação. Então, assim, tudo que se relaciona ao medo e que poderia nos provocar o medo, eu fujo, eu não olho, eu não procuro, eu procuro informação, qualificação, tá? Porque eu não quero estar vibrando naqueles fatos assustadores, porque eu não quero que eles façam parte da minha realidade. Eu quero que a minha realidade seja outra. Então eu vou ter que vibrar, ver, olhar, pensar e sentir a outra realidade, né? Então, Adri, para mim as considerações finais são essas. São esses os 3 medos que o Greg Braden qualifica. Se quiserem mais informações, eu posso passar, mas assim, tá no livro. O livro é maravilhoso como um todo, tá? Traz muito aprendizado. E era isso que eu queria trazer para vocês. E eu quero te dar um tempo de falar também. Não, querida, tá ótimo. A gente foi batendo papo aí, tá tudo certo. Gente, uma das coisas que eu tava falando das senhas, né? Existem 2 senhas que a gente pode usar o tempo todo, tá com a gente, que é a gratidão. Tá? A primeira delas é a mais potente, é a gratidão, é realmente se sentir grato pelo que você representa e que você tem, né? Mesmo que você se sinta magoado, triste, se sinta nada, que tem muita gente que diz, só tô me sentindo nada. Não, seja grato, por não se sentir nada, porque você vai acabar enchendo seu coração de amor e você vai se sentir alguém. E a outra senha, gente, é o silêncio. O silêncio. Tá? Em meditação, né? O pessoal tá todo mundo falando em meditação, as pessoas ficam até com raiva, às vezes, não aguento mais falar em meditação. Gente, tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Eu acho que também a gente tem que parar e olhar. Eu tinha muita raiva disso, sabe, Solange? Só que fala em meditação, só fala em meditação, que saco. E eu comecei, né? E confesso que foi no VAP que eu comecei quando tinha aqueles momentos mais meditativos ali, eu disse, nossa, que não é tão ruim não, né? Eu já andava numa vibe de meditação, mas eu realmente me conectei com a meditação ali. E essa é a forma, né? A forma... a Tati entrou aí, a querida. Então, assim, essa é a forma da gente se sentir conectado com Deus, com o Criador. Porque é você com você mesmo. Né? As pessoas falam, na oração você se comunica com Deus, né? Mas no silêncio você recebe as orientações, gente. É verdade. Então, é o que a gente precisa hoje entender isso. Se você está com medo, silencia um pouco, fica ali quietinho, e você vai receber as instruções, gente. Confia na tua intuição. Porque a nossa intuição é o nosso, né? Ele nos mostra tudo. Solange, eu chego ao ponto hoje de tão aguçada que está a minha intuição, que se eu acordar e vir, às vezes vem umas vozes e dizem assim, ó, você não tem que sair de casa, eu não saio. Às vezes eu tenho uma agenda assim lotadíssima de um monte de coisa, eu desmarco tudo. Pode ficar bravo, pode não perder cliente, mas eu não tô nem aí. Porque se alguém tá soprando no meu ouvido que não vai sair de casa, alguma coisa vai acontecer. Entende? Então, assim, já uma vez, Guria, tu não tem noção, o trem parou, sabe? Uma vez eu não me escutei, o trem parou, olha, me molhei toda, foi um horror. Sabe aquele dia que tu não era pra sair de casa? E eu disse, não, eu não vou fazer mais isso comigo. Então, gente, silencie. Eu acho que o recado que a gente tem, né, Solange, para trazer para as pessoas, não confie no medo. O medo é um barulho da nossa mente, tá? A nossa mente mente o tempo todo para nós. Então confie na sua verdade, o que pulsa o seu coração. E tá acabando aqui. O que vibra na sua mente, no seu coração,
Gente, gratidão, Solange. Vamos fazer de Muito novo. obrigada. Olha, viu? Faltou tempo aí para tanto assunto maravilhoso, tá? Isso aí. Gratidão. Beijo pra todos. Gratidão, pessoal.